Bom dia, irmãos. Aqui é o Marcos Marins, nutricionista, para a gente fazer um momento, né, do cuidando do corpo e falando um pouco sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Já te peço desculpa aí um pouco sobre a imagem, porque eu estou gravando do computador e a webcam não ajuda muito, mas isso não vai importar muito porque eu vou compartilhar uma tela com você e vou fazer uma apresentação. Então, a nossa live hoje vai ser mais uma apresentação sobre causas e consequências da obesidade. Mas você que não tem problema nenhum com peso, que não está acima do peso, também vai poder aproveitar esse vídeo, porque tem umas informações legais, é legal a gente saber sobre ganho de peso, sobre obesidade, causas, citar um pouquinho de consequências. Então é o seguinte: quem está acima do peso, vamos perder peso. Quem está peso normal, vamos prevenir, né, esse ganho de peso, porque tem inúmeras consequências o sobrepeso e a obesidade. Eu vou dar algumas informações bem interessantes para você, mas a gente vai dar um foco também em alimentação saudável. Então, é importante você estar assistindo aí até o final, tá bom? Vai ter uns 10 a 15 minutos, não vai ser longo. Outro momento a gente faz aquela live com mais interação, respondendo mais a perguntas, ok? Então, deixa eu compartilhar minha tela com você e eu queria que a gente fosse aqui, né, com a nossa apresentação, falando sobre obesidade. Primeira coisa, a definição de obesidade ou sobrepeso e obesidade é definido como um acúmulo de gordura anormal, né? Porque todo mundo tem o estoque de gordura no corpo e isso faz parte, né, da nossa composição corporal, mas quando é anormal, quando é acima do normal, isso pode ser prejudicial à saúde, né? Como todos sabem. Basicamente, se define obesidade como uma relação, né, peso sobre a altura. Só que essa altura é ao quadrado, né? Então, esse sim que se calcula o índice. É o peso sobre altura vezes altura. Então, seria mais ou menos assim que calcula o índice de massa corporal. Apesar de ser um índice limitado, tem suas limitações, mas é o que é mais utilizado, é até indicado pela Organização Mundial de Saúde. Quando esse índice está acima de 25, está acima de 25, classifica como sobrepeso, igual ou acima, né? E quando está igual ou acima de 30, já classifica obesidade. O peso, para você fazer. Existem sites que já calculam isso, né? Existem balanços que já calculam isso automaticamente. Se você quiser fazer a conta, você teria que ter seu peso em quilos e sua altura em metros. Peso dividido pela altura duas vezes, né? Altura vezes altura, tá? Isso que é a altura ao quadrado, elevada à potência, né? De número 2. A obesidade no mundo, sobrepeso e obesidade no mundo, como você pode já imaginar, ela, ela tem crescido e a sua prevalência e a sua prevalência no mundo, a sua incidência, né? Então, por que isso? Inúmeras doenças vêm diminuindo a sua prevalência, são combatidas através de vacinas, né, ou medicações, mas a obesidade ela tem crescido, né?
considerado uma doença já, uma doença crônica. O relatório de 2012 passou um pouquinho, assim, já está desatualizado, diz que a obesidade ela mata mais de 2, quase 3 milhões de pessoas por ano. Então, já a primeira consequência aí, né, tem uma mortalidade considerável, uma mortalidade alta, com problemas relacionados à obesidade. A obesidade, olha só que interessante, a prevalência de obesidade no mundo mais que dobrou da década de 80 para os anos 2000. Então, era 7% na década de 80 e 2017, agora 15%. Então, mais do que dobrou nesses 37 anos aí. Então, isso, assim, acho que não aconteceu com nenhuma doença, com nenhuma doença, com nenhum agravo, né? Aqui tem um mapa, ou pelo menos um diagrama, né, um esquema aqui, onde mostra a prevalência de obesidade nos países. Isso também não está muito atualizado, mas só interessante, porque você já começa a perceber que alguns países têm um problema muito maior do que outros. Então, o primeiro da lista é os Estados Unidos, com 31% de obesidade. Tá? Aqui até está falando só sobre obesidade, nem está falando sobre sobrepeso. Se considerar sobrepeso e obesidade, nos Estados Unidos acho que está em torno de 60%. Então, assim, 60% da população já está acima do peso. Acima do peso. Em sobrepeso, que é mais brando, né? Ou em obesidade. Quando a gente pega países como o Japão e a Coreia, 3% de obesidade. Então, são países de outra cultura, países asiáticos, biotipo diferente, tem uma raça, né? A raça asiática. Então, você vê que tem alguns fatores por trás da obesidade. O México, que é um país coladinho ali com os Estados Unidos, copia muito, né, da cultura americana, também já está logo atrás também na questão da obesidade. E o Brasil? Esse mapa não aparece o Brasil. Onde que o Brasil estaria? O Brasil estaria bem aqui, ó, em torno de 20% de obesidade. Então, o Brasil está na primeira fila, né? Também um país aqui do Ocidente, também copia hábitos americanos, cultura americana, e fast food, né? É o primeiro que vem na nossa mente. E aí, os Estados Unidos, o Brasil já está caminhando para os Estados Unidos. No Brasil, no momento, 2020, somando obesidade e sobrepeso, adultos, tá, acima de 18 anos, também já passa de 50%, ou seja, metade da população brasileira adulta está com sobrepeso e obesidade. Quais são os fatores relacionados com o desenvolvimento da obesidade? A obesidade ela não é simples de tratar. Eu trabalho com obesidade, eu trabalho com emagrecimento há 18 anos. E ela não é simples de tratar. Por quê? Porque ela é multifatorial. Essa é a simples razão. Você tem algumas doenças que têm uma causa. A obesidade ela tem multicausas. Então, você tem que atacar, né, todas as causas para você conseguir emagrecer e permanecer magro, né? E ter um resultado a longo prazo. Emagrecer durante um mês, 2 meses, 3, até 6, depois recuperar, isso não é um bom resultado, né? É simplesmente a pessoa só está se frustrando. Então, a obesidade, ela precisa ser tratada com muito mais técnica, né? Muito mais ciência, né? Porque ela é multicausal. O gênero tem relação, mulheres engordam mais do que homens, então nós homens temos uma vantagem aí por conta da composição corporal, e aí composição muscular, o metabolismo é um pouco mais acelerado, né? Em geral, tá? Isso em geral. A raça, como eu citei, por exemplo, a raça asiática, que também tem um biotipo, né? O biotipo deles
é mais magro. Isso não impede que eles engordem, né? Tanto que tem 3% de obesos no Japão e na Coreia. Só que é muito pouco, né, em relação aos outros países. A idade, né, isso todo mundo sente, né, na pele, que a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando com o metabolismo mais lento, a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai ganhando um pouquinho de tecido gorduroso e vai ficando mais difícil emagrecer ou vai ficando mais fácil ganhar peso, né? Então, é raro, muito raro encontrar pessoas com 40, 50 anos que têm o mesmo peso de 18, de 20. Então, a idade é um fator, sim. Genética, muito falada, e algumas pessoas acham que genética é determinante. Genética não é determinante. Genética é mais um fator. Se uma pessoa tem pais obesos, ela tem uma genética aí favorável à obesidade. Mas ela não é determinante. Os estudos mostram que a genética influencia de 20% a 30%. E mesmo uma pessoa com pai, o que significa isso? Mesmo uma pessoa com genética para obesidade, ela pode emagrecer. Distúrbios hormonais, um exemplo mais clássico seria o hipotiroidismo, quando a pessoa tem uma tireoide que funciona abaixo do normal, produz menos hormônios, controle metabólico é prejudicado, isso pode levar à obesidade. Também tem distúrbios psicológicos, né? Fatores psicológicos. Então, existem alguns, então, por exemplo, a depressão, a ansiedade. A ansiedade é o mal do século aí, né? Ou pelo menos é um dos males, né, do século, e tem afetado muitas pessoas e levado muitas pessoas a ganhar peso. Falando de ansiedade, quando a ansiedade leva à alteração do comportamento alimentar, aí sim faz a pessoa ganhar peso, tá? A pessoa ansiosa, ela não produz gordura, como algumas pessoas também pensam. A pessoa ansiosa, ela não vai produzir gordura do nada. Não, a ansiedade leva ela a comer talvez mais doces ou aumentar a quantidade de comida, e aí ela pode engordar sim, né? E tem outros distúrbios, né, como compulsão alimentar, isso pode estar relacionado, também, claro, à ansiedade e outros distúrbios. Agora eu quero falar sobre dois distúrbios que são os que mais pesam. Dois distúrbios, não, dois fatores que mais pesam na obesidade, que é o que representa essa figura aí: maus hábitos alimentares e inatividade física. Então, a alimentação inadequada, hábitos alimentares inadequados, ruins, e a falta de atividade física é o que levou a população brasileira e boa parte da população mundial a ganhar peso. Então, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Nosso corpo foi feito para o movimento, para se movimentar. E a tecnologia, enfim, a falta de tempo. Então, existem várias razões aí. A vida moderna tem levado as pessoas a ficarem sedentárias, a não fazerem atividade física, a não fazerem exercícios, a se movimentarem pouco. Isso é uma das principais causas da obesidade. A alimentação inadequada também, né? A vida moderna, os alimentos industrializados, extremamente industrializados, e aí eu lembro dos ultraprocessados, eles são uma das causas, né? E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Causas da obesidade. Mais uma figura que está mostrando isso, né? Muito tempo de tela, talvez nem tanta televisão mais, né? Talvez tempo de tela, tempo de computador e celular principalmente, sedentarismo, alinhado, né, com
hábitos alimentares inadequados é o que está causando a obesidade. Isso a gente tem que cortar da nossa vida, da vida da nossa família. Interessante essa informação aqui que mostra a nossa história, o consumo alimentar do brasileiro. Existe uma pesquisa chamada POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, que acontece em tempos, e mostrou o seguinte: da década de 70 para os anos 2000, o que aconteceu com o consumo de refrigerante pela população brasileira? Então, vamos botar aí 40 anos, né? 45 anos atrás, se bebia muito menos refrigerante do que hoje, né? O que aconteceu? E biscoitos também. Então, assim, o que aconteceu com o consumo de refrigerante, o consumo de biscoitos nos últimos 40 anos? Sabe o que aconteceu? No Brasil, aumentou 400%. 400%. Sabe o que significa isso? Se uma pessoa bebia uma lata de refrigerante por semana, naquela época, agora a mesma pessoa bebe 4 latas. É tudo vezes 4. Se a pessoa comia um pacote de biscoito por semana, agora ela come 4 pacotes. Se a pessoa quando bebia refrigerante, bebia um copo de 200 ml, agora essa mesma pessoa bebe um copo de 800 ml. É só a gente lembrar do tamanho do copo do McDonald's, né? Na década de 70, as pessoas bebiam refrigerante num copo de geleia. E de repente você vai lembrar um pouco disso. Talvez nem a década de 70, 80, que todo mundo se reunia para almoçar e a garrafa. E aí era só assim, domingo, pelo menos eu lembro isso na casa da minha avó. Domingo, a gente ia almoçar na casa da minha avó, e aí tinha uma garrafa de Coca-Cola, e era garrafa de vidro, né? De 1 litro, e aquele copinho, não é nem copinho de geleia, era um copinho, parecia um copinho de, não sei, aquele copinho de vidro, né? De barra, né? Aquele copinho pequeno, e todo mundo bebia um copo, e dava para todo mundo 1 litro de Coca-Cola. Hoje, uma pessoa bebe 1 litro. Né? Hoje uma pessoa bebe 750 ml. Então, assim, o consumo de refrigerante quadriplicou no Brasil, assim como o consumo de biscoitos. São alimentos muito calóricos, de baixa densidade nutricional, não tem nada de nutriente, e são alimentos práticos que você abre e consome, não requer nenhum preparo. Tudo isso foi facilitando, né, o aumento do consumo. E são alimentos com muita caloria, muito sódio, são ultraprocessados. O que aconteceu com o consumo de embutidos? Também aumentou 400%. Também são alimentos práticos, estão prontos para o consumo, riquíssimos em sódio, gordura de péssima qualidade, proteína de péssima qualidade, e então presunto, bacon, salsicha, linguiça. Então esses alimentos eles têm baixa qualidade nutricional, e o consumo explodiu também no Brasil. Sabe o que aconteceu com o feijão com arroz? O famoso feijão com arroz brasileiro diminuiu o consumo de feijão 23% e arroz 31%. Então, assim, a população brasileira deixou de comer arroz, está deixando de comer arroz e feijão para comer embutido, refrigerante, biscoito, fast food e tudo isso. Essa mudança alimentar no Brasil vai causar uma série de doenças, né? Vai causar primeiro a obesidade e depois pode acontecer, tá? Eu não estou falando que a pessoa que está acima do peso, né, a pessoa obesa, ela vai ter todos esses problemas. Não estou afirmando isso, mas ela tem uma grande chance de ter consequências clínicas chamadas comorbidades, né? São doenças associadas ao acúmulo de
de peso, né? De gordura no corpo. Então, 20% dos obesos têm apneia do sono, 25% dos obesos se tornam diabéticos, 50% aumenta a chance de 50% de ter infarto, aumenta a chance, 3 vezes mais chance de ter câncer. E aí vai. Pode causar insuficiência cardíaca, incontinência urinária, policistite, problema da vesícula biliar, pressão alta, né, hipertensão, doenças articulares. É muito comum paciente obeso ter doenças articulares. E dislipidemias, que são alterações dos lipídios, né, no sangue, colesterol e triglicerídeo. Além de outras, tá? Estima-se que o paciente obeso pode ter mais do que 40 consequências ruins, tá? Vinda da obesidade. No Brasil, há 1 milhão de obesos mórbidos e morrem 80 mil obesos por ano devido às comorbidades. Então, é um dado triste, mas muitas pessoas vêm a perder suas vidas, né, por conta desse agravo que é a obesidade. Como que a gente combate a obesidade? A gente combate a obesidade combatendo aqueles fatores. Se tem um distúrbio hormonal da tireoide, trata, né? Vai tratar. Vai fazer a reposição, vai tomar uma medicação e trata. Né? Se tem uma ansiedade, vai procurar um psicólogo, vai tratar, ou um distúrbio psicológico. Então, a gente vai tratando. Né? Agora, os 2 fatores comportamentais têm que ser mudados radicalmente é a alimentação, que tem que melhorar a qualidade, e a atividade física que tem que ser inserida, né, no dia a dia. E aí, ajuda, se a pessoa consegue fazer isso sozinha, beleza. Né? Se precisa de ajuda profissional, vai procurar um nutricionista, vai procurar um professor de educação física, enfim, uma academia. Então, assim, tem que movimentar e tem que fazer mudanças. Sem mudanças nos fatores, não vai ter mudança na balança, né? Mudanças positivas, né? Talvez ainda tenha mudanças para cima, porque a gente não quer. Vai ter uma mudança para aumentar o peso, né? Então, assim, para baixar o peso na balança, tem que fazer mudanças no corpo, tem que fazer mudanças nos hábitos, tem que fazer mudanças nos fatores que causam a obesidade. Alimentação saudável, colorida, alimentos integrais, isso assim, é um imperativo para todo mundo, né? Não é só para quem está acima do peso, para todo mundo, mas para quem está acima do peso, mais ainda. A gente tem que mudar. A gente tem que fazer um pacto com a família, né? Eu e Viviane, a gente vive tudo bem, né? Até pela profissão de cada um, né? A Viviane, minha esposa, é professora de educação física, eu sou nutricionista, então mas assim, a gente tem filhos, a gente se preocupa com a alimentação deles. Eu estou falando até como pai, né? Não estou falando como nutricionista. Refrigerante não vai entrar, não sei se for um evento, né? Vai ter convidados aqui em casa. Aí, é uma ocasião ou outra. Suco não entra industrializado, não entra pó, não entra maguari de garrafa, né? Suco. Se tiver suco, é da fruta. Se não tem fruta, ou se não tem a disposição, o tempo para fazer o suco da fruta, vamos beber água. Né? Então, essas coisas a gente vai pactuando, né, com a família e a gente vai alcançando bons resultados. Né? Não é nem só na perda de peso, né? É na nossa saúde. E com a Covid agora aí, isso representa saúde para você, para sua família, representa uma imunidade melhor, defesas do corpo, né? As defesas fortificadas. Se caso você venha a contrair, espero que não, Deus possa nos guardar disso. Se caso aconteça, a gente está com a imunidade lá em cima, né? Para passar e vencer qualquer tipo de infecção, não só Covid. Então, a alimentação saudável é fundamental.
Essa é a famosa pirâmide alimentar, né? Então, a gente tem uma estrutura que mostra o seguinte, que a base de uma alimentação normal, ela normalmente é até carboidrato. Na verdade, essa pirâmide, a base, ela está em branco aqui, está escrito 6 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar com lanches intermediários. Então, assim, é uma alimentação fracionada, tem que ser a base. A prática de pelo menos 30 minutos de atividade física diária, isso é a base da pirâmide. Aí depois a gente vem grãos integrais, depois assim a presença de pelo menos 3 porções de legumes e verduras por dia e 3 porções de fruta, pelo menos. Aí a gente tem o feijão, as carnes, leite, que é o grupo das proteínas, né? E por último, né, açúcar, doce, e óleos e gorduras, uma porção. Então, você está na ponta da pirâmide, que representa a diminuição do consumo de gorduras, né? E também de açúcares e doces. Tá? Um guia rápido, só para a gente poder entender que existem N movimentos para promover a alimentação saudável. Essa figura de como montar seu prato, ele é muito interessante e eu uso constantemente, né? Eu acho que eu uso isso aí diariamente. Eu tenho no celular e mostro essa figura para quase todos os meus pacientes, que é o seguinte, como 50% do seu prato ele ser composto de legumes e verduras. A foto do prato que eu estou mostrando para você, ela tá assim, com muito alface, né? Mas não precisa ser exatamente folhas e alface e outras folhas. Tem uma série de legumes e verduras, né? Couve-flor, brócolis, abóbora, beterraba, chuchu, cenoura, abobrinha. Então, existe uma gama, até aqui no meu pano de fundo, aqui no meu background, né? Tem algumas verduras aqui, tomate, vagem, né? E assim, esses alimentos, legumes e verduras, devem ocupar 50% do seu prato. Se você fizer essa simples mudança, se você colocar na sua mente esse prato, começar a montar seu prato pelo legumes e verduras e botar metade do seu prato legumes e verduras, você vai ver que vai sobrar menos espaço na hora de você colocar arroz, feijão e carne. Então, isso vai promover automaticamente um prato com mais fibra, com mais vitaminas, com mais minerais e, é, com menos caloria, né? Então isso vai a médio e longo prazo fazer você ter um peso saudável, né? Não vou nem necessariamente falar emagrecer. Se você estiver acima do peso, vai fazer você emagrecer. Mas se você estiver com peso normal, vai manter esse peso normal. Então, se você quiser depois pesquisar, é só você botar assim no Google, na internet, pesquisar como montar um prato saudável. Essa figura vai vir logo como uma das primeiras, como montar um prato saudável. Tem várias figuras, mas eu gosto mais dessa aí. Bem legal, bem simples, muito prático e muito útil, tá? Eu monto meu prato pensando nessa figura. Diariamente faço isso, né? Agora, eu queria perguntar para você, assim, o que você está vendo de errado nesse prato, né? Esse prato, você acha que esse prato está saudável? Onde estão os erros desse prato? Então, você vê que a gente estava falando de uma figura, mostrando um prato saudável, e agora a gente está aí com um prato que, logicamente, você já viu que não é saudável, mas muitas das vezes pode representar no nosso prato, né? Então, nosso almoço, nosso jantar, e eu só estou falando aqui de grandes refeições, né? Estou falando de prato, né?
É claro que existem vários outros erros alimentares ao longo do dia, como o consumo de biscoitos, né? Como a questão de beliscar, de bolos também. Mas aqui falando desse prato, você vê que a salada, primeiro de tudo, a salada não ocupa 50% do prato, né? Então, tem um alface e um tomate lá no cantinho, deve ser, sei lá, 5 a 10% do prato, né? Então, quase que um desencargo de consciência, né? A pessoa botou um pinguinho de alface ali, que é muito pouco, e duas fatias de tomate. Quer ver um erro também? Um erro. A gente encontra nesse prato 3 carboidratos, 3 fontes de carboidrato. Você só deveria colocar uma. Então, você tem arroz nesse prato, você tem a batata e você tem a farinha, que está aqui nesse feijão tropeiro. Então, você tem 3 fontes de carboidrato. Então, já é um prato que tem muito carboidrato. Outro erro, você tem aí praticamente 3 proteínas. Não sei se você está percebendo, tem um ovo frito, tá aqui, parte em cima do arroz e parte em cima do feijão tropeiro, que é proteína, uma proteína de boa qualidade, mas aí o ovo está frito, né? Tem uma linguiça, proteína de qualidade baixa, que é embutido, e tem bife acebolado ali. Então, tem 3 fontes de proteína, não tinha certa necessidade, podia ter uma, né? Ou o ovo ou a carne, a linguiça não, né? Outra coisa também é a quantidade de gordura no prato tá elevada, né, demais, porque tem um ovo frito, tem um embutido, que é a linguiça, que é rica em gordura, tem o feijão tropeiro, que assim, tem um torresmo aqui que dá para ver, além de bacon, essas coisas, né? E tem a batata frita, então tem fritura, tem embutido, tem torresmo, tem fritura de novo com ovo, né? E a gente não sabe também como foi feito o bife, né? Se o bife foi grelhado ou se foi frito, né? Com mais óleo. Então tá um prato todo desequilibrado, com muita gordura, com muito carboidrato, com proteínas de qualidade ruim. E tem uma bebida ali que não dá para se identificar, assim, parece ser cerveja. Eu peguei essa foto, logicamente, na internet, e não dá para saber se é cerveja ou refrigerante, né? Fato é que não é um suco natural e não é água, né? Então, completa ali a bebida completa ali com mais um erro, né? Outro movimento para uma alimentação saudável é essa mãozinha chamada 5 ao dia. 5 ao dia é o seguinte, pelo menos 3 porções de fruta e pelo menos 2 porções de legumes e verduras, tá? Então, 5 ao dia. Também é uma forma de simplificar e fazer a gente refletir. Eu estou comendo pelo menos 3 frutas ao dia, eu estou comendo pelo menos 2 porções de legumes e verduras ao dia. Então, seria para a gente poder refletir, tá? E isso ser um guia, né? Para a gente aumentar a qualidade da nossa alimentação. Então, esses são alguns movimentos, né? Algumas promoções, né? De alimentação saudável. Slow food, é muito interessante o slow food, porque ele combate o fast food. Então, o fast é rápido, a comida rápida, fast food, e slow é lento. Aí o símbolo é um caramujo, né? Que anda devagarzinho, o caracol. E então, slow food é o seguinte: prepare essa comida com tempo, se alimente devagar, mastigue bem esse alimento, né? Não tenha pressa nem de comer e nem de preparar, né? Sei que a vida é corrida de todo mundo, mas assim, é a vida, né? É a sua vida, a minha vida, a vida da nossa família. Então, a gente precisa encontrar
uma forma de qualificar a nossa alimentação, preparar alimentos naturais, in natura, sem optar por alternativas, né? Alternativas rápidas, né? Alternativas fast, como embutidos, né? Isso aqui é pronto. Dá para a gente criar algumas estratégias para a gente ter, para a gente ganhar alguma praticidade, uma velocidade sem abrir mão da qualidade, tá? A gente pode fazer uma live ou um vídeo falando um pouco disso, tá bom? Como ter verduras frescas, né? Como ter, como planejar, na verdade é isso, né? Como planejar uma alimentação saudável em dias com menos tempo disponível, né? Acho que isso seria um excelente tema, né? O movimento Comida de Verdade também. Esse movimento Comida de Verdade faz a gente refletir assim, cara, gente, é comida de verdade que eu estou comendo? Ou é algo que a indústria inventou? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito comum. Margarina é comida de mentira. Margarina, Qualy e outras marcas, né? Então, eu estou fazendo a diferença, né, de manteiga e margarina. Manteiga é um alimento gorduroso, né, proveniente da gordura do leite, mas é feito, é um processo natural, onde se bate ali a nata do leite e obtém a manteiga. Então, apesar de não ser um alimento, falando da manteiga, apesar de não ser um alimento para você usar diariamente, você tem que tomar cuidado com a manteiga. Se tiver colesterol alto, tem que evitar a manteiga. Se tiver obesidade, tem que evitar também. Aí, enfim, aí vai depender né, de pessoa para pessoa. Mas, no geral, pé no freio com a manteiga, né? Mas é um alimento de verdade. Agora, margarina é um alimento de mentira. Né? Margarina é um alimento que não existe na natureza. É um óleo que já foi extraído quimicamente e industrializado, hidrogenado e vira uma pasta, né? Uma pasta que o nosso corpo nem reconhece, o nosso organismo não reconhece, tem dificuldade de metabolizar. Então, muitos alimentos ultraprocessados levam esse tipo de gordura hidrogenada na sua fabricação. Os biscoitos e o sorvete e as margarinas são os principais, tá bom? Então, evite esses alimentos inventados pela indústria. Procure alimentos naturais. Ontem, vou contar uma história para você rapidinho. Eu tenho uma horta, né? E já falei isso para vocês aqui, o meu projeto é não comprar mais tomate, por conta do agrotóxico que o tomate tem, né? Meu projeto era colher o meu próprio tomate. Aí ontem, eu já colhi alguns, mas é difícil manter a produção em casa, né? Manter uma horta é difícil. E aí ontem, eu estou com vários pés, vários tomates, tudo verde. Aí ontem eu consegui colher 2 madurinhos. Aí vim aqui, falei, Manu, olha isso aqui. E João estava atrás de mim. Meu filho de 1 ano e meio estava atrás de mim lá, eu mexendo na minha horta. E aí eu falei, Manu, olha o que eu colhi. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe, eu colhi 2 tomates. Os tomates bonitos. E quando eu voltei na horta para fazer, sei lá, para botar alguma coisa em ordem lá, eu achei um tomatinho verde pequeno assim no chão. Falei, João tirou um tomatinho verde. Quando eu dei mais 2 passos, achei outro tomatinho verde. Tinha um caminho de tomatinho verde. Quando eu cheguei lá na horta, um galho com mais de 10 tomates, um galho quebrado do tomate, do tomateiro.
com mais de 10 tomatinhos verdes, assim, que o João se pendurou e quebrou. Eu falei, João, você quase ganhou a primeira coça, né, da sua vida. Sai fora daqui da minha horta, né? Você e a Jolie, você e a cachorra, vocês são inimigos do meu projeto de comer tomate orgânico, né? Então, vai aí o incentivo, faça uma horta, tenha temperos. Se você não tem espaço, coloque isso em vasos, coloca na parede. Isso é muito legal você ter coisas naturais em casa, alimento de verdade, né? Envolver as crianças nisso também, isso é muito legal. Gente, é isso por hoje, tá bom? Então, coma, coma comida, né? Essa é a última mensagem. Coma comida de verdade, né? É assim que a gente vai combater a obesidade. E claro, se movimentando, né? Fazendo exercício também. Tá bom? Ó, fica com Deus, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí esse conteúdo e que a gente sempre vai estar pensando aí em como levar algo de qualidade para vocês, que faça diferença na sua vida, né? Uma informação útil, né? Para colocar em prática, tá? Mas coloquem em prática essa alimentação saudável. Não fica só na teoria, não, tá bom? Vamos para a prática. Então, ó, Deus abençoe. Até um próximo momento aí.